lá, Evangelho de Marcos, capítulo 4 e versículo de número 35. A Bíblia narra o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Meu irmão, nós estamos diante de uma passagem bíblica aqui muito conhecida, né? Quando Jesus acalma então a tempestade. E nós precisamos entender, eu acho que isso a gente não precisa nem muito esforço para entender, porque é algo que todos nós já sabemos, que na nossa vida nós vamos passar por tempestades. Seria até uma covardia eu perguntar aqui quem já passou por tempestade, né? Seria uma pergunta retórica, né? Porque todo mundo já enfrentou tempestades na vida. Ou eu estou errado? Não, todo mundo já enfrentou tempestade na vida. E ó, não fica triste com o pastor não, tá? Mas ainda vai enfrentar. Amém. Tá amarrado, pastor. Pode amarrar o quanto quiser, vai enfrentar amarrado ou desamarrado, né? A tempestade vai vir, não tem jeito, né? As tempestades virão sobre a nossa vida, assim como muitas já vieram. Nós vencemos, né? Vamos ser sinceros, nem todas nós vencemos, ou não? Teve muita tempestade que a gente acabou sucumbindo a ela, mas glória a Deus se estamos aqui, porque muitas tempestades, que às vezes até vieram para levar a nossa vida, não tiveram êxito, e saímos ali vencedores. Mas a tempestade é assim. A tempestade ela tem algumas características, eu acho que já deu para perceber que hoje eu vou falar de tempestade, né? O título até da mensagem é Enfrentando as Tempestades da Vida. Amém. E as tempestades, elas são assim, tanto as naturais quanto aquelas da vida, que a gente chama de tempestade, um infortúnio, uma luta que se levantou contra nós. Elas sempre são assim, elas vêm de uma maneira inesperada, amém, repentina, é de uma hora para outra, se levanta. Olha só, Jesus diz para os discípulos: passemos para outro lado, para outra banda ali do lago de Genezaré, muitas vezes chamado de mar, né? Mas na verdade era um lago de água doce, e cercado até pelas montanhas, o que ajudava, propiciava ali a causar tempestades, né? Mas o tempo estava bom. Eles entram ali, começam a navegar, daqui a pouco, de uma hora para outra, sem aviso, sem ninguém esperar. Perceba só, eles estão num terreno conhecidíssimo deles. Eles estão num terreno ali que lhes é familiar, não é verdade? Eles não estão num lugar inóspito, não, eles estão ali onde eles já estiveram muitas outras vezes, tanto antes de seguir Jesus, até pescando ali mesmo, quanto com Jesus mesmo. Mas daqui a pouco
como diz o pessoal, o vento virou, né? Daqui a pouco, do nada, surge aquela grande tempestade que agora está colocando, inclusive, a vida deles em risco. E é interessante, né, que quando uma tempestade vem contra a nossa vida, a gente tem a tendência de olhar para nós. Hoje, pela manhã, vindo para cá, eu falava para minha esposa, eu dizia assim, o problema é que o ser humano, para o ser humano, a vida dos outros sempre é mais fácil que a nossa. Você já notou? Né? Como a gente consegue resolver o problema dos outros com facilidade? A vida do outro sempre é mais fácil do que a nossa. Parece que a nossa sempre é mais difícil, sempre é mais complicado. A nossa dor dói mais do que, não é assim? A dor dos outros. O nosso problema sempre é maior que o problema dos outros. E isso não é verdade. Todo mundo passa por lutas, todo mundo passa por problemas, todo mundo vai passar por tempestades na vida, querendo a gente ou não. Amém? A grande diferença é como é que a gente vai lidar com isso. É o ponto que a gente vai chegar hoje, que a gente quer chegar. Se todos vamos enfrentar e que a tempestade vem igual para todos, então o que vai definir o resultado é como a gente vai lidar. E por que eu estou falando, né, que às vezes a gente sempre acha que a nossa dor dói mais, que o nosso problema é pior do que dos outros? Porque perceba que a Bíblia diz que eles entram no barco, estão indo, e a Bíblia diz assim, e com eles iam outros barquinhos. Amém? Se a Bíblia narra que com ele iam outros barquinhos, me parece que o barco deles era maior e tinham barcos menores acompanhando. Você já notou que não fala desses barquinhos? Sim ou não? Só simplesmente fala que estava junto ali, tinha também, né, não sei se fazendo o mesmo trajeto que eles, ou outros barquinhos por ali pescando, enfim, não sei. Até porque se você parar para pensar, esse barco que cabia pelo menos 13 pessoas, não era um barquinho, já era um barco de um tamanho considerável, não é verdade? Né? Agora, se eles estão quase virando com a tempestade, imagine os barquinhos. É verdade, não é? Imagine, né, o que eles estavam enfrentando. Mas aí a nossa tendência é sempre essa, é focar no que a gente está passando e esquece que tem muito barquinho à nossa volta, que enfrenta as mesmas lutas, as mesmas tempestades, os mesmos problemas, e a gente nunca pode esquecer disso, porque quando a gente foca só na gente e esquece que tem gente do nosso lado passando, sabe, situações iguais, às vezes até piores do que a nossa, às vezes a gente vai se tornando, primeiro que só de eu olhar dessa forma eu já estou sendo egoísta, mas às vezes a gente vai se centrando só na gente e achando, como a minha vida é difícil, e esquece de olhar para o lado, sabe, quando a gente vê o sofrimento das pessoas do nosso lado, a gente até mesmo, né, diz, poxa vida, o meu problema não é nem tão sério assim. Verdade ou não é? O meu problema não é nem tão grave assim. Não, a situação que eu estou, tem gente passando coisa muito pior, tem que agradecer a Deus em nome de Jesus. Mas, encaminhando aqui para o que eu quero falar, né, fizemos todos esses apanhados importantes, mas na nossa vida, como eu dizia, também é assim, a coisa vem repentina, de uma hora para outra, às vezes em áreas da nossa vida que a gente está acostumado, está familiarizado, até não esperava uma tempestade vir ali. Às vezes até esperava que uma tempestade viesse em outra área, você está entendendo? Né? Mas, poxa vida, nessa aqui eu sempre achei que aqui estava tudo tão bem resolvido, que aqui eu nunca teria um problema nessa área, e a tempestade ela veio justamente nisso aqui, me pegou desprevenido aqui. E assim são as tempestades, essas são as características da tempestade. E aqui tem um detalhe ainda mais, porque perceba que Jesus está no barco deles. E a gente, de alguma maneira, a gente muitas vezes sabe fantasia, e me perdoe usar essa expressão, mas não tem outra a ser usada. Às vezes a gente fantasia que porque Jesus está no nosso barco não vai haver tempestade alguma.
Às vezes a gente fantasia que, não, mas agora eu aceitei Jesus, agora eu estou na igreja e tal, então eu não vou ter problema nenhum. E não vai demorar muito tempo para a gente constatar que não é assim. Amém. Agora, o grande problema é quando a pessoa, então, ela entra em crise, ela diz, mas como é que pode eu estar enfrentando isso? Se Jesus está no meu barco. Inclusive, eu só estou no meio desse mar porque Jesus mandou. Quem que mandou eles atravessar o mar? Jesus. Por mim, nem aqui eu não estava. Eu só estou aqui porque Jesus mandou. Agora eu obedeço Jesus. E olha só o que me acontece. Alguém já se questionou assim? Não, né? Só o pastor. Ninguém nunca passou por isso. Mas você está entendendo? Né? Eu obedeci Jesus e olha aí, a tempestade veio. Eu obedeci Jesus. Se eu não tivesse ouvido Jesus, tivesse ficado lá na praia, nada disso teria acontecido. E às vezes é mais ou menos assim que a gente pensa. Vamos ser sinceros, a gente não tem coragem de falar. Né? Porque ainda nos resta um pouquinho de temor, mas às vezes é o que a gente pensa. E às vezes entramos em certos conflitos, sabe? Poxa vida, mas Jesus está no meu barco, mas eu estou obedecendo a Ele. E mesmo assim a tempestade veio. Sim, mesmo assim nós vamos enfrentar muitas tempestades. Amém. Perceba que a leitura que os discípulos fazem da situação é essa. Porque em quem que eles vão dar bronca? Em Jesus, né? Vão lá, põem a mão na cadeira e dizem, ah, bonito Jesus. A gente aqui quase morrendo e o senhor dormindo. Mas não é isso? O senhor não se importa? O senhor não está vendo meu sofrimento? O senhor não liga para mim? E ainda bem que isso assim, ó, só os discípulos que fazem esses questionamentos. A gente não, né? A gente nunca passou esse tipo de coisa na nossa cabeça. Porque quando a pessoa está enfrentando uma tempestade com Jesus no barco, porque obedeceu uma ordem de Jesus, às vezes a leitura que a pessoa faz é essa: o Senhor não se importa. O Senhor não liga para mim, o Senhor parece que não está vendo o quanto eu estou sofrendo, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, ou simplesmente se está vendo, não se importa. Foi a leitura que eles fizeram. Amém? E que às vezes, né, nós também entramos aí nas nossas crises pessoais, que às vezes também questionamos mais ou menos assim. E aí, quando eles vão questionar isso com Jesus e acordam Jesus, aí Jesus ele ensina para nós como enfrentar esse tipo de tempestade, porque daqui a pouco eu quero falar de outro tipo de tempestade. Por enquanto eu estou falando desse. Qual que é as características dessa tempestade? Jesus está no nosso barco, a gente está obedecendo a Ele, amém? A gente está fazendo o que Ele está mandando, e mesmo assim vem uma tempestade. E aí o que Jesus faz? Bom, vamos voltar lá para ler, né? Os outros eu só comentei, se eu gostaria de ler. Diz assim o versículo 39, Marcos 4, 39. E ele, né, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o que aconteceu? E o vento se aquietou e houve grande bonança. Agora olha que interessante, versículo 40. E disse-lhes, a tempestade parou, acabou, veio aquela calmaria, Jesus olha para os discípulos, né, ou se dirige a eles e pergunta, por que vocês são tão tímidos? Por que lhes falta ousadia? Por que lhes falta intrepidez? Por que lhes falta coragem? Por que vocês ficaram apáticos diante dessa tempestade, quando eu esperava que vocês tomassem a iniciativa, fizessem algo? Entenda que tudo isso aqui está dentro do tímido. Verdade ou não? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não se levantaram? Por que vocês não fizeram o que eu fiz?
Cadê a coragem de vocês? Cadê a iniciativa de vocês? Cadê a ousadia de vocês? É isso que Jesus está perguntando. E aí ele faz uma segunda pergunta. Ainda não tendes fé? Vocês estão caminhando comigo para cá e para lá, estão ouvindo a palavra mais do que todos? Amém? E cadê a fé de vocês? Quando é que vocês vão pegar todo esse depósito que eu tenho feito na vida de vocês e colocar isso em ação? Você está entendendo? Porque uma coisa é a quantidade de alimento que a gente vai recebendo, de palavra de Deus que a gente vai recebendo. Agora a gente precisa pegar tudo isso e agir, amém? E colocar nossa fé em ação. Porque não adianta eu ter um caminhão de conhecimento se esse conhecimento não é um conhecimento aplicado. Entende? Se eu não coloco isso em prática, né? É a diferença lá que alguém já falou do conhecimento e da sabedoria. O conhecimento é simplesmente você saber das coisas. A sabedoria é como você aplicar esse conhecimento. Aí alguém já deu esse exemplo que eu gostei. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Isso é conhecimento. Sabedoria é você não colocar tomate na salada de fruta. Amém? Que não vai ficar bom, que vai ficar ruim. Então, essa é a diferença do conhecimento da sabedoria. Claro, eu tenho que conhecer, mas eu tenho que saber aplicar agora isso. Eu conheço um monte de coisa da palavra de Deus, glória a Deus, mas e aí? Eu tenho que agora usar a fé, eu tenho que agora aplicar todo esse conhecimento. É isso que Jesus está falando. Gente, falta de palavra não é. Os caras estão andando com Jesus. Amém? Falta de ensinamento, falta de conhecimento, não é? Agora o que está faltando é a fé, vocês aplicar tudo isso que vocês estão recebendo. Então é muito fácil a gente olhar para esse texto e concluir que o que Jesus esperava dos discípulos? Exatamente, que eles fizessem, em poucas palavras, que eles fizessem o que Jesus fez. Né? Que eles se levantassem e repreendessem. Então Jesus estava dormindo ali, imagine Jesus dormindo com o olho aberto, assim, fingindo até que estava roncando, só para ver, quero ver o que eles vão fazer. Quero ver, agora é a hora deles colocar em prática aquilo que eles têm aprendido. Agora é a hora deles agirem, você está entendendo? Jesus era mestre. Isso também não cabe ao mestre? Provar os seus discípulos, ver se eles estão aprendendo, ver qual é o nível deles, ver como é que eles vão reagir a determinadas situações. É o que está acontecendo. Não é que Jesus não se importa, mas que Jesus quer saber como é que vão fazer a coisa sem ele. Porque ele sabe que um dia ele vai morrer, né? E que ele não vai estar ali. E que os discípulos vão ter que aprender a lidar com as tempestades da vida. A mesma coisa somos nós com relação aos nossos filhos. Nós temos que treiná-los, porque a gente não vai ficar aqui para sempre. A gente não gosta muito de ouvir essas coisas, mas é verdade. Né? A gente quer viver bastante, claro, mas a gente não vai estar aqui para sempre. Para fazer tudo por eles. Eles têm que aprender a se virar, né? E tem hora que a gente tem que fingir de morto. Amém? Fingir que está dormindo, só acompanha só com o olho, assim, ó. Deixa eu ver como é que vai reagir nessa situação. Pai, que pai nada. Te vira aí. Amém? Quero ver como é que você vai fazer a coisa. Mas, então, é muito claro que era isso que Jesus esperava dos discípulos. É só a gente ver a fala dele que explica claro. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje é que esse tipo de tempestade, o que eu tenho que fazer? Né? O que Jesus fez, o que Jesus esperava que os discípulos fizessem e o que Jesus ainda hoje continua esperando que eu e você faça. E talvez nós estamos agora enfrentando uma tempestade e Jesus está lá dormindo, amém? Lembra? Com um olho só? Né?
E Jesus está lá dormindo e a gente está aqui, Senhor, não se importa. Amém? O que Jesus está esperando de nós? A mesma coisa que ele esperava dos discípulos. Que eu não seja tímido, medroso, acanhado, apático, que eu me levante. Não, pera lá. Que negócio que é isso? Eu vou repreender essa tempestade. Eu vou repreender esse vento forte. Não, eu vou me levantar contra isso em nome de Jesus Cristo. Não, eu não aceito isso na minha casa. Não, eu não aceito isso na minha família. Não, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, esse tipo de tempestade é assim que se enfrenta. É enfrentamento mesmo. É partir para cima dela. É repreendê-la em nome de Jesus. É um combate espiritual. Tanto é que aquela tempestade era algo espiritual, Jesus repreendeu, o que aconteceu? Calmaria, bonança. Só que a gente precisa entender que não é só essa tempestade que se levanta contra nós. Existem também outros tipos de tempestade. E a gente precisa aprender a lidar com cada tipo de tempestade. Eu creio que tem até mais do que duas. Hoje eu vou falar só de duas. Mas eu creio que tem até mais. Mas existem outras tempestades que o caso não é que Jesus está no nosso barco. Que o caso que a gente não está nem naquele barco por estar obedecendo Jesus. Na verdade, é o oposto disso. Vamos lá para Jonas, capítulo de número 1 e versículo 1. Jonas fica lá nos pequenos profetas, entre Obadias e Miqueias. Não sei se ajudei. Acho que não muito, né? Mas fica lá nos pequenos profetas. Eu brinco que qualquer coisa você canta a musiquinha do missionário. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, até chegar no Jonas. Jonas capítulo 1 e versículo 1 também. Posso ler? Diz assim, ó, Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou. Para quê? Para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem mandou, gente? Mas o Senhor, não podemos esquecer disso aqui, mandou ao mar um grande vento. E fez-se no mar o quê? Uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, né, as mercadorias, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Olha lá o bonitão, né? 6. Opa, pulei aqui. 6. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um a seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Eu acho que a maior preocupação é nessa parte.
que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe diziam: por que fizeste tu isso? Tá doido, rapaz? Brincar com um Deus desse? Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Olha que interessante. Pontos iguais que havia entre as duas tempestades. Vieram de maneira inesperada, como a gente comentou, né? O que tem de igual aqui? Tem alguém dormindo, né? Tem alguém dormindo nesse barco do mesmo jeito. Agora, há também muitas coisas completamente diferentes, né? Outra coisa, só antes de falar das questões diferentes, outra coisa igual é que houve uma leitura da situação que é feita, né? Os discípulos fazem a leitura da situação e dizem: o senhor não se importa, né? O Jonas, ele também faz uma leitura da situação, ele diz: não, a culpa é minha, eu sei que a culpa é minha por causa dessa tempestade. Só como eu já preguei outras vezes, o grande problema é que o Jonas faz a leitura certa, mas ele apresenta a solução errada para o problema, como nós vamos falar daqui a pouquinho. Agora, o que está de diferente aqui? Bom, eu acho que Jesus não estava nesse barco. O que você acha? Né? Os discípulos estavam lá no meio do lago de Genezaré por causa de uma ordem de Jesus: passemos para o outro lado. Jonas está nesse barco justamente porque ele está desobedecendo a Jesus, a Deus, né? Então, olha só, meu irmão, vai ter tempestade que a gente vai enfrentar na vida, que Jesus está no nosso barco, que a gente está obedecendo, que a gente está fazendo tudo certo, mesmo assim vem a tempestade. Mas a gente há de concordar que muitas tempestades na nossa vida, elas vêm por causa da nossa desobediência. Me perdoe a expressão, mas por causa da nossa estupidez. Sim ou não? Muitos problemas nós enfrentamos na vida, meu irmão, que são consequências de escolhas erradas que nós fazemos e que nós mesmos provocamos aquelas tempestades. Olha só, a tempestade, essa tempestade que veio, a Bíblia diz assim, que foi o Senhor que mandou. Adianta eu querer resolver essa tempestade do jeito que eu resolvo aquela? Adianta eu estufar o peito, ficar de pé e dizer: eu lhe repreendo o vento, eu lhe repreendo o mar em nome de Jesus. Mas quem que mandou a tempestade? E como é que você repreende Deus? O diabo a gente repreende em nome de Jesus. E Deus a gente repreende em nome de quem? Dá para repreender Deus? Você está entendendo, em nome de Jesus? Então, por óbvio, já começamos aí, é claro que a solução não é a mesma. A tempestade é diferente, as causas da tempestade são diferentes e a solução para esse tipo de tempestade também é diferente. Não adianta eu querer bloquear só aqui que fala, né? Quem está me ouvindo de Londres não faz a mínima ideia o que é isso. Mas para o paranaense, não adianta eu querer bloquear, né? Não, eu vou repreender esse. Não, essa tempestade não dá para repreender. Essa tempestade, a solução é diferente, né? A gente tem alguém dormindo aqui, lá os discípulos dizem: o senhor não se importa, por isso o senhor está dormindo? Lá não era esse caso, mas aqui você percebe que é exatamente esse caso. Por que ele está dormindo? Porque ele não está preocupado, porque ele não está nem aí, porque ele está disposto
disposto a morrer e não obedecer a Deus. O cara é tão turrão, não é verdade? Que ele está disposto a morrer e não ir pregar em Nínive. Tanto é que, como eu disse, a leitura que ele faz é correta. Ó, vocês estão vendo essa tempestade aqui? A culpa é minha. Tá, e o que a gente faz para acalmar essa tempestade? Me joga no mar. Aí a tempestade vai acabar. E é até engraçado, né? Porque ele diz assim, eu sei que a culpa é minha, mas eu mesmo não pulo. Verdade, né? Se vocês quiserem que vocês me joguem, porque eu sei que eu que sou culpado, mas também não vou mover uma palha, não vou fazer simplesmente nada para resolver esse problema. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser esse tipo de pessoa. Amém? Mas, porque, olha só, então se esse tipo de tempestade é causado por desobediência, é causado por estupidez, por loucura, é causado por desobedecer a Deus, não está disposto a viver a vontade de Deus, o plano de Deus, se essa tempestade é causada por tudo isso, como que é a solução? Não adianta, como já falamos, repreender. Aqui o caso é arrependimento. É eu reconhecer, como Jonas fez. Não, a causa de tudo isso aqui é minha. Amém? A causa de tudo isso aqui foi as minhas escolhas erradas, foi a minha desobediência, foi a minha estupidez, é que tem causado essa tempestade aqui que eu estou vivendo. Mas e agora? Como é que eu resolvo essa questão? Eu preciso me arrepender. Essa era a solução para o problema. Amém? É arrependimento. E arrependimento envolve, né? Não só dizer assim, ah, tá bom, Deus, me perdoa aí, não devia ter desobedecido ao Senhor. Deus, faz essa tempestade parar, mas segue para Tarsis. Não. Arrependimento envolve eu voltar atrás e fazer o que Deus mandou. Amém? A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa o seu pecado alcançará misericórdia. Ah, eu me arrependi, Senhor, eu não devia ter feito, Senhor, me perdoe, mas eu vou continuar fazendo. Isso não é arrependimento. Amém? Eu me arrependi de ter desobedecido a Deus, mas agora o que eu tenho que fazer? Fazer o que Deus mandou. Deus mandou pregar em Tarsis, voltar lá em Tarsis para pregar. Amém? Mas o camarada, né, como eu falei, é turrão, me joga no mar, eles não quiseram e tal, a coisa engrossava. Será? Não tem jeito. Pegaram e jogaram no mar. E Deus diz mais ou menos assim, ou pensa assim, você não vai resolver esse negócio tão fácil. E vai lá e manda uma baleia para engolir o Jonas. Você percebe que ele está disposto a morrer para não obedecer? Meu irmão, nunca chegue a esse nível de estupidez. Nunca chegue. Amém? Eu já vi, por exemplo, pessoas que saíram da igreja e saíram da igreja por rebeldia mesmo, que não gostou de alguma coisa e tá, não, eu vou sair daqui. E sai. Passa um tempo, a pessoa diz, poxa vida, não devia ter saído. Meu lugar é lá. Mas como é que eu vou voltar agora? Como que, cara, ainda sair lá, sair falando mal. Não é assim? Saí, falei mal para todo mundo que eu conhecia de lá. Como é que agora eu vou voltar? Com que cara que eu vou voltar? Não volto. Rapaz, mas você não entendeu que você errou de ter saído? Entendi. Você não entendeu que lá é o teu lugar? Entendi. Então volta. Não vou dar o braço a torcer. O pastor ainda está lá? Não, esperava de sair. Não é assim? Gente, a gente conhece as malandragens, né? Não, esperar ele sair, pelo menos veio outro, né? Aí eu volto, pelo menos eu não dei o braço a torcer, né? E não tem essas coisas? Tem muito, né? Então, você está vendo que, claro, é um nível diferente, obviamente, né? Não vamos generalizar a coisa,
Mas é mais ou menos isso. Não, 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 me joga no mar, me joga lá, eu não volto. Não é isso? Não, eu não peço perdão, não peço, não, 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 não. Eu já vi pessoas, né, e claro, já não mais no contexto igreja, só fazer uma separação do assunto, né, com relação à família mesmo. A um familiar que a pessoa te amágoa. E aí eu dizia para a pessoa, olha, o que você precisa fazer é voltar lá e pedir perdão, se reconciliar com a pessoa. Pastor, me peça o que o senhor quiser, pastor. O que o senhor quiser. Só não me peça para pedir perdão para o fulano. Você está entendendo que assim, ó, é eu querer resolver a tempestade, achar uma outra solução e que não existe? Qual que é a solução para a mágoa? É o perdão. É só, não tem outra solução para a mágoa. A única solução que existe para a mágoa é o perdão. A única. Não, pastor, quem sabe se eu orar bastante, quem sabe se eu fizer bastante obra de caridade, quem sabe, pastor, se eu der uma boa oferta, quem sabe, pastor, se eu sei lá o que, orar de cabeça para baixo, quem sabe. Para. Amém? Só tem uma solução. Eu estou em desobediência. Só tem uma solução. É obedecer. Eu me arrepender de ter desobedecido e obedecer. Agora perceba que o Jonas não está disposto a isso. Aí ele tem que ir para a barriga do peixe. Aí tem que passar 3 dias lá. E meu irmão, eu sempre brinco com isso, né? O cara era tão turrão que depois de tudo isso ainda levou 3 dias para se arrepender. 3 dias, acho que nos primeiros ele falou assim, não, daqui a pouco eu morro aqui também. E daqui a pouco ele viu, rapaz, eu não vou morrer aqui não. De alguma maneira milagrosa, Deus está me conservando com vida aqui. Melhor eu me arrepender. Amém? Que não vai ter jeito, que não vai ter escapatória. Então, ele teve que se arrepender. Aí a baleia vai lá, baleia, grande peixe e tal, vai lá e vomita ele lá na praia de Nínive, e aí ele vai para lá para pregar. Amém? Mas o que a gente precisa entender é que tem muita tempestade na nossa vida, por favor, não me entenda errado, que não é nem o diabo que causou. Claro que tem o dedo dele, por óbvio, mas quem causou foi a nossa estupidez, a nossa rebeldia, a nossa desobediência. E aí não adianta você querer estufar o peito, está repreendido em nome de Jesus. Não, meu irmão. Aqui é cara no pó. Amém? Aqui é arrependimento, é quebrantamento, é fazer a coisa certa. E aí a tempestade vai acabar. A Bíblia diz que quando eles jogam o Jonas, de fato a tempestade acabou. Porque a tempestade agora já não dizia mais respeito àqueles marinheiros, àquele navio, porque Jonas já não estava mais lá. Mas começou uma tempestade lá na barriga do peixe. Verdade, não é? Que levou mais 3 dias para o camarada se arrepender. Então não adianta, não tem escapatória. Não, mas quem sabe se eu achar outro jeito. E às vezes a gente fica tentando achar outro jeito igual o Jonas. Você está entendendo? Não, quem sabe se me jogar ali, quem sabe. Não, quem sabe se eu sair daqui para lá. Meu irmão, você vai sair daqui, vai para lá, o problema vai te acompanhar. Eu estou tendo problema no meu trabalho e tal. Aí a pessoa às vezes não sabe lidar com o problema. Não, vou pedir as contas e ir para outro lugar. Meu irmão, vai para outro lugar, daqui a pouco você vai ter problema lá. Porque tem certos problemas que não estão no ambiente, tem certos problemas que estão na gente. E que se a gente não resolver, que se a gente não tratar, ele vai nos acompanhar. Você está entendendo em nome de Jesus? Então, a gente precisa saber, resumindo tudo que eu falei até agora, a gente precisa saber que não existe apenas um tipo de tempestade e que a gente não pode tratar todas as tempestades como se fosse a mesma coisa, porque não é. Tem tempestade que Jesus está no nosso barco, a gente está obedecendo, está vivendo a palavra e mesmo assim se levanta aquela tempestade. Espera lá, eu estou obedecendo Jesus, Jesus está no meu barco. Se levanta uma tempestade, é claro que não é Deus. Afinal de contas, estou obedecendo, só estou nesse barco porque Jesus mandou. Então o que eu tenho que fazer? Não ser tímido, me levantar e repreender. Está amarrado, isso aí é do diabo, isso aí o diabo está querendo me impedir de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu só estou nesse barco porque Jesus mandou.
E ele mandou chegar do outro lado, então eu vou chegar lá. Então, essa tempestade não vai me impedir, está repreendido esse mal em nome de Jesus. Amém? Mas existem tempestades que a gente vai ter que encarar. Não, essa tempestade fui eu que causei. E aí eu vou ter que me arrepender. Aí eu vou ter que me quebrantar. Amém, igreja? Para resolver a situação. E não só isso, né? Porque vamos lembrar que não adianta eu me arrepender só para a tempestade passar. Porque tem muita gente que se arrepende só para a tempestade passar. Eu sempre cito Faraó. A Faraó chama Moisés e diz: olha, eu pequei, meu povo pecou, Deus é justo, nós somos ímpios, mas ore para que cesse essa... E interessante que lá também era uma tempestade. Para que cesse essa tempestade. Moisés falou: tá bom, eu vou sair daqui, eu vou orar, vai cessar a tempestade. Saiu, Deus, parou a tempestade. Aí a Bíblia vai dizer assim: vendo Faraó que a tempestade parou, endureceu o seu coração e continuou a pecar. Amém, igreja? Então tem muita gente que se arrepende só para se livrar da tempestade. Isso aí não resolve. Por que não resolve? Porque viram mais tempestade. Eu tenho que me arrepender e de fato ir para Nínive. Eu tenho que me arrepender e de fato fazer a vontade de Deus. Deus quer que eu livre o povo, então eu vou livrar o povo. Ah, mas vai dar um prejuízo. Fazer o quê? Não teve que liberar do mesmo jeito? Teve. A diferença é que quando ele se viu obrigado a liberar, o Egito estava destruído e haviam perdido todos os primogênitos. Amém. Eu vou ficar esperando o quê? Vou ficar esperando a tempestade só engrossar? Não, que eu possa me arrepender, que você já sabe, possa me arrepender o mais rápido possível. Amém? Diga a glória a Deus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus.